Vamos lá? É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi. Hoje um bate-papo mais que especial, um bate-papo de superação para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Tem vídeo novo toda semana para você, às vezes mais de um, às vezes mais de dois. Então, fica ligado, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E além disso também, deixe seu comentário, deixe o seu joinha e manda para todo mundo que você conhece esse nosso episódio. Vai ser muito legal. E hoje conosco é ela, que passou por um momento difícil há mais ou menos uns 15 dias atrás, e o seu caso repercutiu o país inteiro. Saiu no Jornal Nacional, muitos famosos começaram a opinar, né, a apoiar, deixar mensagens de apoio a ela. Ela que é mulher, ela é casada há mais ou menos 17 anos, é isso? Mais ou menos? Isso, vai fazer Isso, 17 anos. 17 anos, e bauruense, né? E ela tinha uma loja, uma boutique, e que, devido à pandemia, os efeitos da pandemia, ela teve que encerrar as atividades. E por causa disso, deu o start dela buscar os seus sonhos, né? De ir atrás de um sonho antigo que ela tinha, e na eventualidade da sua participação nas aulas, alguém filmou, teve a infelicidade de filmar, tirou sarro da participação dela por causa da sua idade, ela tem 45 anos, por causa da sua idade, acharam um absurdo ela participar dessa faculdade, de estar no mesmo ambiente. Patrícia Linares, muito obrigado por ter aceito o convite e participar conosco. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Que é um assunto tão relevante, já que ele foi tão destacado, né? E todo mundo parou por um momento para saber mais sobre o etarismo, né? Sobre o preconceito com as pessoas mais velhas. E assim, né? Conta pra gente como que foi, né? O que aconteceu? Se você, no dia, você sabia que já havia acontecido isso? Se foi essas filmagens, elas repercutiram e depois só que você soube? E como que você recebeu isso, né? Porque, de acordo com informações, você não ligava muito para a rede social, você não se importava muito para as redes sociais, né? E, de repente, nas redes sociais foi onde isso se espalhou. Conta pra gente, Patrícia, como que foi o dia, como que foi o ocorrido? Nossa, foi um dia muito assim diferente, porque as nossas aulas começaram no dia 27 de fevereiro. Então, assim, quase ninguém se conhece lá, porque é um campus muito grande, né? E na minha sala tem outros alunos de outras matérias. Então, tem biologia, enfermagem, que assistem uma determinada matéria. E, então, tem muitos alunos, tem muitos calouros, mais ou menos uns 70, 50, depende do dia. Então, assim, não deu tempo de ninguém se conhecer da sala, né? Então, porque a primeira semana foi a apresentação, né, da biomedicina. Então, assim, a gente estava focado em conhecer tudo dali, né? E aí, na quinta-feira, no dia 9, nós tínhamos um trabalho muito importante de anatomia para entregar, valendo nota. Então, na primeira aula foi explicações, né, sobre as coisas, e no segundo tempo a gente ia apresentar o trabalho. Então, teve o intervalo, saímos para o intervalo, comemos um lanche e tudo, falei para minhas amigas, gente, eu vou no banheiro lavar a mão, porque minha mão está cheirando cebola, a gente comeu um lanchinho, e fui ao banheiro. Na volta do banheiro, eu percebi uma movimentação diferente olhando para mim. Aí eu pensei, algo está acontecendo, porque assim, eu sempre tive esse medo. Quando eu fiz a matrícula, até conversei com as minhas sobrinhas sobre isso, eu tinha medo, sim, né? Por estar muito tempo fora, né, da escola, há mais de 20 anos, né? Então, eu tinha um medo, sim, de ingressar, né, na faculdade, por tudo. Medo de não dar conta dos estudos, ou medo que alguém olhasse para mim diferente, né? Aí, até brinquei com a minha amiguinha, falei assim para ela, nossa,
Eu acho que nós somos as mais bonitas aqui, né, da faculdade, porque está todo mundo olhando para a gente. E aí chegou na porta do laboratório, duas meninas me chamaram e perguntaram se eu era a Patrícia. Aí eu falei que eu era a Patrícia. Aí elas falaram assim: sabia que está todo mundo falando de você aqui na faculdade hoje? Aí eu falei: verdade, mas é para o bem, é para o mal? Ela falou: não, tem 3 alunas da sua sala que gravaram um vídeo falando que você é velha. E na hora eu me espantei muito, porque eu fico querendo saber o que acontece, sabe? Quando eu recebo uma coisa assim, brusca. Aí eu falei, nossa, mas um vídeo sobre mim, né? Aí elas falaram, sim, é um vídeo que todo mundo já recebeu, só que você não está sabendo, pelo jeito, né? Aí eu falei assim, não. Aí elas falaram, ah, você quer ver o vídeo? Aí eu falei, olha, no momento eu não quero ver, porque eu estou me preparando para fazer um trabalho exatamente agora, e minha mente está focada no trabalho. Só que nesse meio tempo, juntou uma galera muito grande ali, né, para ou se solidarizar, ou para realmente falar que tinha visto o vídeo, né? Aí, por fim, acabei vendo o vídeo e deu aquele choque, né? Eu comecei a chorar muito, de soluçar, porque eu não sabia o que fazer naquele momento, se eu entrava para a sala ou se eu saía correndo para ir embora para minha casa, porque naquele momento eu só queria, sabe, eu só queria, sei lá, o abraço da minha mãe, do meu marido, das minhas irmãs, mas eu fiquei firme ali, chorando, mas fiz o trabalho. A minha professora me apoiou muito, me deu um abraço e pediu para eu continuar seguindo o que eu tinha que fazer. E daí vim embora para casa. Vim embora para casa, contei para o meu esposo, para as minhas irmãs, e fiquei muito arrasada mesmo. Mas não foi pela idade também, óbvio, né? Mas foi muito pelo choque, porque eu não estava esperando aquilo, sabe? Pelo choque da humilhação, pelo choque de um vídeo te expor tanto, sabe? E eu sempre fui mesmo a ver essas redes, porque eu sempre fui muito discreta e minha vida também é comum, né? Eu não sou uma celebridade, eu não sou uma pessoa que ganha dinheiro com as redes sociais, então eu tinha um Instagram só para adicionar os familiares e para olhar coisas que eu gosto, né? Mas era fechado, então tinha só o meu apelido, que é Bícia, que é como as minhas sobrinhas me chamam, então foi para mim um choque ter que abrir isso, sabe? Uhum. E imagino, né? Imagino que de repente cai no seu colo uma questão dessa, porque a gente está acostumado a falar de bullying para as crianças, né? Para adolescentes, mas quando cai para um adulto isso aí, parece que pesa, porque a gente carrega uma história de luta, uma história de batalha, uma história de superação, e que ninguém conhece essa história. E aí, quando vem isso, vem tudo à tona, né? Puxa, eu lutei tanto para estar aqui, lutei tanto, e por causa de uma besteira, esse motivo de chacota, né? E realmente imagino o quanto deva ser pesado, né? Foi uma luta mesmo para chegar até ali, porque eu nunca tive condições financeiras de pagar uma faculdade, né? Porém, como eu fechei a minha empresa e eu precisava de um recomeço, então eu me reuni com a minha família, então cada um me ajuda de uma forma para pagar a faculdade, sabe? Para eu poder ter um emprego, sabe? Outro emprego. Então, assim, é uma luta muito grande. Ninguém sabe do que a gente passa, né? Para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer qualquer outra coisa. Ninguém sabe de nós, do nosso interior, né? Então, quem tem rede social, a gente sabe da pessoa porque está vendo ali aquilo externo, né? O que ela Uhum. tem por trás, a vida dela, como ela vive, o que ela faz. Ninguém sabe, né? Então, me chocou bastante, sim. Me chocou muito, na verdade. Sim. E em busca de likes, em busca de popularidade, as pessoas que estavam envolvidas acabaram dando tiro pela culatra, porque, na verdade, o que acontece? Um monte de gente anônima, gente famosa,
assim, o Brasil inteiro acabou te apoiando, né? Eu acredito que eu vi até alguns compartilhamentos de mensagens, principalmente de famosos, né? Que te dão esse apoio. Desses, qual foi para você assim o mais importante? Qual desses apoios que você fala, puxa, eu não esperava dessa pessoa e veio, olha que legal, que bacana? Olha, na verdade, na sexta-feira, quando eu fiquei sabendo que estava viralizado no Brasil, eu não tinha noção da dimensão. Então, eu fiquei uns 2 dias, assim, observando tudo, mas não vendo, porque eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver o vídeo, não conseguia falar sobre o vídeo. E aí, quando as minhas amigas, né, me mostravam que alguém postou algo a respeito disso, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei mais feliz quando eu comecei a receber relatos de pessoas de acima de 40 mais, que trabalham, que criam filhos, que têm uma família e que passam por esse tipo de preconceito. Foi o relato dessas pessoas que me tocou o coração, sabe? Porque é tanta gente que passa por isso. Inclusive, algumas pessoas relatam até, por exemplo, olhares maliciosos até de professores, ou até mesmo da própria família, sabe? Que fala, nossa, você vai estudar, mas com essa idade, né? Então, esses foram os relatos que mais me emocionaram. E que me dão forças hoje e coragem, né? Para eu estar aqui me expondo e falando de um assunto tão relevante, tão importante, né, no nosso Brasil. Interessantíssimo, né? Porque essa luta do etarismo, ela não se dá somente a ingressos na faculdade, mas a procura de emprego, né? Ah, puxa, sua idade já não condiz aqui conosco, né? Muitas vezes há aqueles cortes, aquelas demissões em massa, e as pessoas mais antigas são demitidas, e aí muito difíceis de arrumar um emprego, né? Não só isso, como inúmeras outras questões também. E a gente não está falando de uma idade avançada, a gente está falando de 45 anos. É um negócio assim que realmente não dá para entender o que se passa, o que se passou na cabeça ali. A única justificativa é a busca pela popularidade entre seus pares, entre a sua bolha dentro das redes sociais, né? E é interessante, Patrícia, o seguinte, pessoas agora começam a ver o seu caso e ver a sua empolgação, a seu ânimo para continuar a estudar, para continuar a seguir o teu rumo, o teu futuro, e eles começam a se incentivar e começam a procurar faculdade, ou já estão na faculdade, estavam pensando em desistir, e não, agora sim é questão de honra, agora eu consigo, ela também consegue, eu vou conseguir, vamos, mais gente pode. Você se enxerga como esse símbolo, esse gesto de motivação e de esperança para algumas pessoas? Olha, Mesmo que involuntariamente, né? é difícil a gente autoavaliar de uma forma assim. Por exemplo, eu sempre me achei uma pessoa agraciada, né, por Deus, pela minha vida, e porque todas as coisas que eu passei lá atrás, desde a infância, né, de um pai que abandonou minha mãe quando nós éramos pequenas, tudo isso sempre foi motivação, sabe, para eu seguir. Até mesmo nos trabalhos que eu já tive muitos trabalhos, eu sempre fui muito responsável, sabe? E sempre levei eles muito a sério. Então, isso não podia ser diferente. Então, hoje eu olho, eu não consigo me ver como uma inspiração, sabe? Mas eu consigo enxergar que isso veio para abrir os olhos das pessoas, para as outras pessoas enxergarem outras, porque a empatia ela começa aonde você vê o outro passar uma necessidade, um problema, e você sente a dor dele. Isso é empatia, né? Tem muitas pessoas que não têm, mas tem muita gente que tem. E serviu de exemplo também para eu ter um outro tipo de pensamento com as redes sociais, porque eu sempre fui avessa a elas.
Só que tem tanta gente boa atrás da tela de um celular. E eu pensava que não, eu pensava que atrás da tela de celular era um mundo surreal, sabe? Onde existiam pessoas perversas, né? Que não sabiam usar da sua humanidade para usar, né, uma rede, mas ao mesmo tempo tem muita gente maravilhosa. E são essas pessoas que estão me dando força hoje, sabe? Sim, e acaba sendo o inverso, sendo recíproco, né? Porque também você acaba sendo uma pessoa muito boa para gente que vive e acaba tendo essa mesma experiência que você teve, né? A faculdade ela te deu um suporte? Como que está a sua relação com os alunos agora na faculdade? Ficou melhor? Está a mesma coisa? Como que eles te acolheram nos dias que sucederam o ocorrido? Olha, a faculdade tem me dado todo o apoio, inclusive psicológico, porque eles têm, né, a psicopedagoga, que dá esse tipo de suporte para alunos que não estão indo bem numa matéria ou que não entenderam uma matéria, né? E depois desse ocorrido, atrapalhou bastante. Assim, as minhas aulas atrapalharam demais. Eu fiquei com trabalhos atrasados, que valem nota. Eu adquiri um pânico porque eu não consigo entrar. Quando eu chego lá, eu passo mal, eu tremo, eu tenho ânsia de vômito, porque eu tenho medo, sabe, de ser atacada novamente, ou deve ser algo que ficou em mim, né? Algo que ficou em mim, um medo que ficou em mim de uma coisa assim, nossa, eu passei por isso aqui, então eu tô com medo, mas eu enfrento o medo. Até teve um episódio na quarta-feira, tava uma chuva e eu não conseguia sair do carro. Eu parei, estacionei, eu não conseguia sair, eu não conseguia desligar o carro, eu não conseguia pegar meu celular para chamar alguém para me ajudar. Aí eu comecei a chorar muito e vomitar, mas aí eu fui me acalmando, eu fui fazendo os exercícios de respiração que as pessoas têm me ensinado para baixar a ansiedade, até que eu consegui chamar minhas amigas para elas irem me buscar, para eu poder entrar na aula, sabe? E em relação às minhas amigas de sala, elas têm sido um alento para mim. Eu não conheço a sala toda, tá? Mas aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente já está conseguindo ter afinidades, né? E elas estão me cuidando muito. Está sendo muito, muito especial, assim, tudo. Que bom, né? É, curar, talvez só com o tempo, esquecer, talvez para ser, você vai levar essa experiência, essa memória para sempre, né? E só que assim, você vai se acostumando com a ideia. Mas eu imagino, né, como deva ser, alguma pessoa te olha de um jeito diferente, você já começa a criar os gatilhos, né, para Eu novamente ter. procuro não olhar para os lados, porque se eu olhar para os lados, vai ter. Vai ter Entende? quem me olha, vai ter quem pensa isso de mim. Então, eu não vou olhar para o lado, eu só vou olhar para frente e para cima, porque eu fui para lá exatamente para eu ter um futuro, sabe? Então, eu não vou olhar para os lados, eu não vou olhar para nada. Eu vou olhar só para frente, porque é lá que eu quero chegar, é lá na frente. Perfeito, perfeito. E você consegue, né? Com certeza você vai conseguir e a gente vai acompanhar passo a passo da sua conquista. Então, é isso que eu É, queria falar. Eu consigo porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. E eu me solidarizo e me empatizo com as pessoas que não têm. Porque todos os dias no Brasil, muitas pessoas sofrem todo tipo de abuso, seja ele de qualquer natureza, e não tem quem olha para elas. Elas não têm um familiar que olha para elas, elas não têm uma justiça que olha para elas, elas não têm isso. Então, se eu uhum. puder levar um pouquinho desse amor e desse apoio que eu estou recebendo, para mim já valeu. Perfeito. Eu fico emocionado. Meus olhos ficaram mareados aqui, realmente, de Eu também ver, fico. de sentir o que você, de entender o que você sentiu, o que você passou, mas acho que a emoção é mais a questão da esperança, da superação. Realmente,
realmente é emocionante a sua história. Está na hora do poder público olhar com carinho uma política pública contra o etarismo, dar oportunidades, criar campanhas, enfim, inúmeras coisas que dá para se trabalhar com relação a esse tema, né? Passou da hora e que já que você sofreu, né, que seja para incentivo à melhora de outros, que outros não possam sofrer. Não sei se você concorda comigo isso aí também. Olha, se para ser justiça e para não acontecer mais precisa de um rosto, tudo bem, eu abraço essa causa, sabe? Porque não é humano você trabalhar o dia todo, você ter que pôr comida, né, na boca da sua família, você passar por poucas e boas num trabalho e à noite você chegar cansado e estudar e dormir chorando. Isso não é digno, sabe? Então, se eu puder levar esse alento para as pessoas e ser o rosto de algo que vai mudar, então eu topo. Perfeito. Patrícia, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu quero, de todo o meu coração dizer, você de novo, falo involuntariamente, mas agora você é um símbolo de esperança, um símbolo de luta. Você se tornou um símbolo de recomeço, né, para muitas pessoas. E que esse incentivo chegue para todos que precisam. Desejo a você que você nunca perca essa simpatia que você é, uma pessoa que atende a gente de uma maneira muito simples, muito humilde, muito simpática, que não perca a tua vontade de crescer, de ganhar o teu futuro, porque você merece, né? Você precisa e você merece. E desejo todo o sucesso do mundo para você, né? Esse é o que eu falo de coração. E se você quiser deixar algum recado, suas últimas considerações aqui no nosso bate-papo, por favor, os microfones estão abertos. Eu quero sim, eu quero deixar para todo mundo que me ouve, né, que vai ver isso depois na gravação, que também já passou por algum momento, se sentiu assim, né? Não se sinta, busque sempre a educação, porque o aprender te torna humano, né? O buscar conhecimento traz em você sentimentos que talvez você não tem, mas a educação faz você ter, faz você pensar sobre as coisas, faz você ser uma pessoa melhor. Então, a educação é tudo. A educação, para mim, é incrível, eu estou amando, e eu quero que todo mundo, assim como eu, fique feliz quando chegar na porta de uma escola, de uma faculdade, de um curso, seja o que for. Se ele estiver aprendendo, que ele seja tão feliz e ele tenha tanta esperança nele mesmo, a ponto dele passar por cima de tudo e ser feliz. Perfeito. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né? E que, mais uma vez, né? Não desista, não vale a pena, né? Não vale a pena desistir. Essa palavra não está no meu vocabulário. Ela não existe no meu vocabulário. Legal. Patrícia, muito obrigado mais uma vez, né? Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e que de uma maneira que seja mais feliz, mais alegre, com certeza, tá bom? Com certeza será, eu acredito nisso. Muito obrigada por tudo. Beleza, valeu pessoal, obrigado.